entendeu toda a mensagem. É uma coisa sobrenatural. Você nunca estudar a língua e Deus te usar naquela língua é uma coisa fenomenal. Somente o poder de Deus faz estas coisas. Portanto, a evidência do batismo é as línguas estranhas e a comprovação mais forte está em Atos 19, irmão Kelly. Glória a Deus. E aí o que é curioso sobre essa questão das línguas estranhas é que elas, como poder sobrenatural de Deus, elas vieram sobre os que creram para sinal dos incrédulos. Aí agora, o que acontece? Todos foram cheios do Espírito Santo. Começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito Santo de Deus lhe concedia, como está no versículo 4. E aí, o que aconteceu? Apareceu 2 grupos. Quais eram esses 2 grupos? Os que ouviam maravilhados e os que debocharam. Olha como é que a gente aprende uma coisa. Deus, ele pode fazer o melhor para uma pessoa. Se essa pessoa tiver o coração endurecido, jamais irá reconhecer. Como veremos aí um pouco mais à frente, né, com relação a isso. Pastor? E interessante, irmão, que o versículo 4 ainda diz que eles falavam as línguas conforme o Espírito Santo lhes concedia que falassem. E aí, por ocasião da festa que estava ocorrendo em Jerusalém, tinha várias nações em Jerusalém. E veja o versículo 5. E em Jerusalém estavam habitando judeus, homens religiosos de todas as nações que estão debaixo do céu. E quando eles ouviram aquela manifestação no cenáculo, eles ficaram atônitos, porque eles estavam ouvindo os discípulos no cenáculo falando a língua de origem deles. Isso é um milagre. É uma coisa interessante. E eles ficaram atônitos. Olha o que diz. E todos pasmavam, mas se maravilhavam, dizendo uns aos outros: pois que não são galileus todos esses homens que estão falando? Como, pois, os ouvimos, cada um na nossa própria língua, em que somos nascidos? Ou seja, aqueles 120 estavam falando em línguas estranhas, mas eles não entendiam o que estavam falando. Exatamente. Deus os usava, é uma coisa gloriosa. E eles não entendiam, não compreendiam as línguas estranhas. Mas as nações que estavam em Jerusalém entenderam perfeitamente, porque o Espírito usava os discípulos na língua deles, né? Na língua original deles. Exato. Quando eles haviam nascido, irmão Kelly. É uma coisa grandiosa o que faz o nosso Deus, não é verdade? Glória a Deus, é verdade. Observe só, milagre. Estava o maior alarido do mundo. De repente, 2 coisas. Estavam compreendendo, no meio de todo aquele revestimento de poder, cada um na sua língua, ou seja, chegava aos ouvidos deles na língua deles. Exatamente. E aí, e os incrédulos? Os incrédulos só ficavam ouvindo e aí debocharam. Ah, devem estar com mosto. Tudo bêbado, né? Agora, preste atenção, pastor José Ivan. Vamos dizer o seguinte. Pense na igreja mais pentecostal e barulhenta que você já frequentou. Às vezes você mal ouve o que os irmãos falam. O milagre do Espírito Santo foi esse. Foi esse alarido, tamanho tal, e de repente o que estava na Etiópia,
ouvia etíope. O que era grego, ouvia grego. O que era de aramaico, ouvia em aramaico. O que era o babilônico, ouvia na língua caldaica, né? Na língua do caldeu, né? Exatamente. E você tem outras línguas de todas as nações. E, de repente, você está entendendo isso? Eu estou entendendo isso. Por que eu estou entendendo isso? E aí começou essa confusão toda. E, de repente, um grupo de incrédulos se levanta. Agora, o que a gente aprende com relação a isso? Nem todo mundo quer Jesus. E ele sempre arruma. Você vê que o incrédulo ele faz exatamente isso. Ele arruma uma desculpa para desqualificar o que diz a palavra de Deus. Ah, isso. Ah, porque não sei o quê. Ah, mas o fulano fez não sei o quê. E aí, pastor José Ivan, sabe o que a gente também aprende como cristão? Nossa firmeza não está em homens. Nossa firmeza está na pessoa de Jesus Cristo, que não falhou, nunca falhou, não falha e jamais falhará. Então, o que nós devemos fazer? Fulano de tal diz, o fulano fez não sei o quê. Se o fulano fez não sei o quê, o problema é dele. Minha fé é como disse no outro dia, quando estava falando sobre questão de reforma protestante, algumas coisas que Lutero fez. Eu escrevi o seguinte: eu fico muito alegre com relação a isso, porque minha fé está apoiado na pessoa de Jesus Cristo, não em Martinho Lutero. E o mais triste, irmão Kelly, é que algumas correntes de interpretação não creem. E pior, zombam. Eu já vi pastores zombando das línguas estranhas. Ora, se você não crê, você não recebe não, porque os sinais é para os que creem. Vocês não creem, não recebem. Nós cremos na palavra de Deus, porque a Bíblia diz, que é muita clareza, eu gosto muito desse versículo, em Tiago, no capítulo 1 e versículo 17, a seguinte palavra bíblica. Olha o que diz a Bíblia. O batismo é uma dádiva de Deus para a igreja. Certo. Os que creem, recebem. Certo. Os que não creem, não recebem. Não. Deus não mudou. O mesmo Jesus que agiu no passado, age nos dias de hoje, porque nele reside a imutabilidade. Olha o que diz a Bíblia. Toda boa dádiva, presente de Deus para a igreja, e todo dom perfeito vem do alto, descendo do Pai das luzes, em quem não há mudança nem sombra de variação. Então, o incrédulo que é crente, que é pastor, que é incrédulo, não recebe o batismo com o Espírito Santo com a evidência das línguas estranhas. Não recebe. Não crê, não recebe. Mas nós cremos e recebemos. E ainda aqueles que blasfemam contra o Espírito Santo de Deus. Eu já vi pastor zombando, imitando as línguas estranhas. Não é? Então, se você não crê, não zombe, porque você pode ter uma repreensão de Deus, porque você está agindo contra uma verdade bíblica, uma promessa de Deus para a igreja. Ora, se Jesus é imutável, então por que nós não cremos na atualidade dos dons e no batismo com o Espírito Santo? Não é verdade, irmão? Pois é. Batizou lá e batiza aqui. Só deixará de existir o batismo quando a igreja for arrebatada. Portanto, nós somos continuacionistas. Nós cremos nos dias odiernos do batismo com o Espírito Santo e com os dons espirituais que são outorgados à igreja. Bendito seja o nome do Senhor, irmão Kelly. Glória a Deus. E tem ainda um tipo de cidadão aí desviado do evangelho, que tem um vídeo aí do YouTube que fica debochando de pentecostal. Aí apareceu até num talk show aí, sendo entrevistado, esse miserável, desculpa um mau termo, esse miserável, ele se desviou do evangelho, vive de remédio. Em vez dele se arrepender,
voltar-se para Jesus. Não, ele quer continuar debochando. Infelizmente vai ser para a destruição dele. Destruição dele, é verdade. Ele não quer Jesus. Quem não quer Jesus quer o quê? O diabo, a destruição, o caos, o inferno. Quer ser o intruso no inferno. Porque Jesus, quando fala do inferno, não é para o ser humano, é para o diabo e seus anjos. Só que tem ser humano que quer ficar do lado do diabo, vai para onde? Inferno. Vai para o inferno. É verdade. E aí, Kélio, diz a Bíblia aqui no versículo 13 que outros zombando diziam, estão cheios de mosto, todos embriagados. Aí Pedro, que outrora já salvo, mas não revestido do poder do Espírito Santo, nega Cristo. Mas agora, revestido do poder de Deus, olha o que Pedro diz. Pedro, porém, pondo-se em pé com os 11, levantou a sua voz e disse-lhes, homens judeus, e todos os que habitais em Jerusalém, seja-vos isto notório, e escutai as minhas palavras. Estes homens não estão embriagados, como vós pensais, sendo a 3ª hora do dia, 9 da manhã. Mas isto é o que foi dito pelo profeta Joel. Deus usara o profeta Joel no Antigo Testamento para cumprir isso no Novo Testamento. Aí diz, e nos últimos dias acontecerá, diz Deus, que do meu espírito derramarei sobre toda a carne, e os vossos filhos e as vossas filhas profetizarão. Profecia é dom do Espírito Santo. São dons espirituais disponíveis para a igreja de hoje. Então, se você é batizado com o Espírito Santo, busque os dons, pois Deus tem para dar àqueles que querem o nome dele. Profetizarão, os vossos jovens terão visões, e os vossos velhos sonharão sonhos. Então, são coisas espirituais para a igreja, não ficou circunscrito na igreja apostólica, não, é para os dias de hoje também. Acordem, nós precisamos, a igreja de hoje precisa também estar revestida do poder de Deus para pregar a palavra com intrepidez, com graça, destemidamente, para ganhar as almas para o reino de Deus, irmão Kelly. Por isso que na Europa, o movimento que mais acende o cristianismo dentro do contexto europeu é o pentecostal. Sabe por quê? Porque esses que debocham do Espírito Santo, de língua estranha, quer ser predestinacionista, essas coisas todas, se enchendo de teologia de homem, não da palavra de Deus, estão tudo com as igrejas fechando, se transformando em todo tipo de coisa, sabe, abominável aos olhos de Deus. Há algumas que, glória a Jesus, conseguiram já cair, sabe, com relação a missionários pentecostais, e que ali está começando um avivamento dentro da Europa, entendeu? Que está começando a pegar fogo ali, o fogo pentecostal, de volta à Europa. Glória a Deus. É um movimento tímido, mas o poder de Deus ali vai fazer com que cada vez mais cresça. Por quê? A vinda de Jesus já é próxima. Então o Espírito Santo de Deus está fazendo a igreja avançar, não só na Europa, mas em todo o mundo. A China está prendendo cristãos, por quê? Porque está havendo um avivamento na China, o que está fazendo o Partido Comunista tremer na base, porque eles sabem que é o poder de Deus que eles estão tentando deter dentro do território chinês. Então vamos orar pela China e vamos orar pelo avivamento na Europa para que ele continue e avance cada vez mais. E em nosso Brasil também, que está tomando consciência e está avançando também no Pentecoste. Louvado seja o nome de Jesus. E é importante, Kélio, sabermos que o avivamento não parte do coração do homem, vem de Deus, através de uma igreja que ora. Irmãos, um abraço a todos, estamos já chegando no final do programa, vamos orar para terminarmos o nosso programa. Pai amado, Pai celestial, abençoa os nossos irmãos que estão ligados conosco, cura os enfermos, opera maravilhas, aviva a tua igreja, batiza os crentes com o Espírito Santo, concede-nos dons espirituais para agirmos aqui na terra em prol do teu nome e do teu evangelho.
Nos usa, meu Pai. Nos guarda, nos protege. Nos leva em paz para os nossos lares. Pois é em nome de Cristo que nós te pedimos, te rogamos. Amém. Receba a bênção de Deus. Creia em Jesus. Busque o revestimento de poder de Deus. Busque os dons espirituais que são ainda dados por Deus nos dias de hoje. Não ficou no passado. É para os dias de hoje ainda. E você seja cheio do Espírito Santo e do poder de Deus. O programa Ecos do Calvário, apresentado pelo pastor José Ivan, vai ficando por aqui. Mas a mensagem do Senhor continuará ecoando no seu coração. Na próxima terça-feira, a partir das 20 horas, estaremos de volta aqui na Efraim FM.